Comer é um ato espiritual. O alimento ele pode ser bênção ou ele pode ser maldição, dependendo da origem dele e dependendo da intenção. O banquete de hoje ele deve ser feito com sabedoria, sem impureza e sem excesso e com um coração grato. O verdadeiro banquete é aquele que une corpo, alma e espírito em harmonia diante de Deus. E eu quero repetir para você mais uma vez, para você não esquecer e gravar bem fundo, lá dentro do seu coração. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso 1 Coríntios 10, 31. Então, entendendo que isso é um ato espiritual, nós vamos entrar agora numa explicação, que é algo que eu entendi, que o Senhor me fez viver esse processo, que é a batalha espiritual na nossa alimentação. Você não sabia disso? Eu também fiquei assim, eu posso falar que extasiada e espantada quando eu percebi que havia uma guerra espiritual para fazer eu me alimentar de forma negligente e de forma que eu estava amaldiçoando a minha própria vida, o meu próprio corpo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 23, ele fala que tudo me é lícito, mas que nem tudo convém, que tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, com base nesse versículo, nós vamos entrar agora nesse estudo para você entender o quanto que isso é importante e o que nível de batalha espiritual isso te leva e por que que existe essa batalha espiritual. Esse versículo, ele é uma verdade essencial quando falamos de alimentação. Embora hoje tenhamos liberdade para escolher o que comer, essa liberdade não nos isenta da responsabilidade. Deus nos dá discernimento e sabedoria para escolher alimentos que promovam vida, saúde e santidade, e não apenas prazer imediato e excessos da carne. O que Deus nos ensinou através de Levítico 11 e Deuteronômio, lá no Velho Testamento, as leis sobre alimentos puros e impuros vão muito além de ritos religiosos. Eles mostram princípios eternos. Separação do que destrói, certos alimentos carregam riscos físicos ou químicos ou espirituais. Eu quero aprofundar um pouquinho com vocês aqui nessa questão de tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Eu quero ler um pouquinho mais com vocês. Aqui, depois do versículo 23, o apóstolo Paulo ele fala assim: ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da comida que é sacrificada a ídolos. E ele está colocando aqui para a gente ter discernimento, verificar com discernimento e sabedoria. Todas as coisas me são lícitas, porque muitas pessoas falam assim, mas o alimento, né, o trigo, o pão é um alimento sagrado. E nós vamos ter um módulo para explicar para vocês um pouco mais a fundo por que que o trigo de hoje faz mal, por que que os alimentos de hoje faz mal. Alguns que se dizem alimentos que são carregados de aditivos químicos, como nós já falamos nos módulos anteriores, fazem mal para o nosso organismo. Aí você chega na casa de uma pessoa, você está lá fazendo visitas, você vai fazer
uma missão, você vai na casa de alguém e você não vai comer, ora ao Senhor, dá graças e se alimenta, porque a pessoa está oferecendo o melhor dela ali para você. Ali você está levando a palavra de Deus. Agora, o que eu estou falando com você é do dia a dia. E muitas vezes, na questão do discipular os irmãos mais simples também, que não têm o conhecimento acessível, é ensiná-los também a respeito disso, principalmente de produzir o próprio alimento. Mas quando a gente chega, às vezes no interior, em lugares mais sítio mesmo, ali as pessoas produzem seus próprios alimentos. Agora o problema é na cidade, quando a gente vai nas casas das pessoas e elas colocam refrigerante na mesa, elas colocam doce, tudo muitas vezes para agradar o missionário, o pastor, o apóstolo, né, o servo de Deus que foi ali visitar. Então, cabe com muita sabedoria você levar esse conhecimento para a pessoa, tá? E muitas vezes sabendo se posicionar também. Eu, por exemplo, no meu caso, se eu for numa casa que a pessoa vai me oferecer refrigerante, eu falo, tem água? Eu vou tomar água, porque eu sei o quanto que isso vai fazer mal e prejudicar o meu organismo. E aí eu posso explicar para a pessoa na questão do porquê que eu estou rejeitando determinado alimento. Então a gente tem que ter muita sabedoria para estar passando isso. Porque se a gente chega e a gente explica a respeito de bebida alcoólica, não, eu não bebo, por quê? Porque eu sou do Senhor e isso faz muito mal. Não, eu não fumo, não, eu não uso drogas. Porque quando você está numa rodinha, você está se convertendo, você se converteu ao Senhor e você tem aquela rodinha de amigos, primeiro que você vai mudar a rodinha de amigos. Só que quando um amigo te encontra, bora um baseadinho, ou bora uma cervejinha. Ah, não, eu não bebo mais. E a gente não fica constrangido de falar isso, de se posicionar dessa forma. E por que que a gente se constrange em relação aos alimentos, em relação a comidas que nos fazem mal? Por que que a gente se constrange em ir numa festa de aniversário e levar a nossa própria marmitinha, ou levar algo ali, ou mesmo não comer, não participar, né, para não se contaminar, se assim o seu corpo exige de você? Então, assim, tenha muita sabedoria, tenha muito discernimento para você poder compreender isso. No meu caso, realmente eu passo muito mal, então não vale a pena eu me sentar à mesa com as pessoas, comer o que todo mundo está comendo, se no dia seguinte eu vou passar mal. Então você precisa conhecer o seu corpo, entender, e entender que isso sim é num nível de batalha espiritual. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais no próximo módulo.